A história de José é bem conhecida. E se você digitar na Bíblia online a palavra inveja, ela vai aparecer algumas vezes na Bíblia. E uma delas vai ser na história de José. José vivia bem com seu pai. José servia a sua casa, apacentava, ajudava. Era um filho muito querido, era o mais amado, diz a Bíblia. Gênesis 37, a partir do versículo 8, vai contando essa história. E a Bíblia diz que seus irmãos o invejaram a ponto de quererem matá-lo. Se você parar para pensar, quem invejou José? Quem foi que invejou José? Fala aí. Quem? Foram quem? Sabe quem eram os irmãos de José? Judá. Esse mesmo, que começou a tribo de Judá, de onde saiu o leão da tribo de Judá, de onde vem Jesus da linhagem de Judá, de onde vem Davi de Judá. Ou seja, não era qualquer um não, um grande homem de Deus, cabeça de tribo. Ele foi um dos que perseguiu para matar José. Suas maiores lutas não vão vir de pessoas que estão lá fora. São de pessoas que às vezes professam a mesma fé, mas não querem ver, não querem assistir o que Deus está fazendo na tua vida. Jesus nos ensinou como tratar com eles. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas assim você fala, mas isso só Jesus pode fazer, é tão difícil. A pessoa me fez mal, falou mal de mim, inventou história, mandou indireta. José vai dar aqui um complemento de como você curar essa dor. Porque por inveja seus irmãos o entregaram aos ismaelitas, para que eles os vendessem no Egito. Comia filé mignon, morava na casa do pai, era bem cuidado e agora virou escravo, por causa da inveja dos outros. Nem errou. Senhor, nem errei. Olha a força da inveja. Nem errei, mas estou pagando o preço. Só que foi a inveja dos irmãos que colocou ele no Egito, onde o propósito dele estava. Ele foi para o lugar de propósito, porque foi expulso pela inveja de quem não conseguia ver o que Deus estava fazendo com ele. O que Deus estava fazendo com ele? 3 coisas, está lá em Gênesis 37. José era muito amado pelo seu pai. Ponto número 1. Quem é muito amado vai ser muito invejado. Você nunca vai ver, ninguém está invejando um mendigo. Não é porque ele não tem casa, é porque ninguém está amando naquele momento. O amor provoca inveja. Imagina quantas pessoas têm inveja só porque você é amado do Pai, só porque Jesus morreu na cruz por você, só porque você carrega o maior amor que um ser humano pode sentir. Você acha que é fácil das pessoas que não têm isso lidar com você? Segunda coisa, fez Jacó uma túnica colorida para José, e seus irmãos já não podiam falar-lhe pacificamente. Então primeiro eles começaram a invejar porque ele era muito amado. Segundo, começaram a invejar porque ele tinha um manto diferente. O homem é muito amado e tem um manto que eu não tenho? Ah não, aí não dá. Mas para fechar a história, o versículo ainda diz: e teve José um sonho. E os seus irmãos decidiram então dar cabo da vida dele, porque eles já não suportaram uma pessoa que era muito amada, tinha um manto diferente e ainda carregava um sonho dentro de si. Como eu falei, hoje comemora o assassinato, né? O aniversário do dia que morreu Martin Luther King. Anos antes dele ser assassinado, ele falou publicamente um famoso discurso em Washington, D.C., intitulado I Have a Dream, eu tenho um sonho. E quando ele falou que tinha um sonho, deram um tiro nele tempos depois. Porque as pessoas não sabem lidar com os teus sonhos. Muitos já tiveram seus sonhos esmigalhados pelas dores da vida. Muitos tiveram seus sonhos esmigalhados por um casamento mal sucedido. Muitos tiveram seus sonhos esmigalhados por uma frustração no emprego, no trabalho, uma empresa que quebrou. E quando eles veem alguém sonhando, eles não conseguem suportar isso e começam a planejar o mal contra você. E José, só porque era muito amado, porque tinha um manto colorido, um manto diferente, e tinha um sonho, foi invejado pelos seus irmãos. Seus irmãos o venderam para o Egito. E aí foram mais de uma década de humilhação, escravidão, servidão forçada. Veio uma grande fome sobre a terra, você conhece a história. E José agora está numa posição diferente. Deus exalta José, você conhece. É colocado como segundo do Egito. Depois de Faraó, ele mandava em tudo. Ele era o administrador da comida em tempo de fome, das riquezas em época de pobreza. Um grupo de hebreus vem pedir comida e ele reconhece, são meus irmãos. São aqueles que invejaram. São aqueles que me colocaram na escravidão.
Mas José também entende que por causa da escravidão, hoje ele está alimentando a terra inteira. Então ele ensina agora, ele dá um remédio para você curar a inveja. Ele manda chamar aqueles homens para dentro de uma sala, tira aquela túnica faraônica e fala: eu sou José. E eles começam a ficar atônitos, assustados, agora a gente vai morrer. E José fala: não fiquem assustados. Não foram vocês que me venderam para o Egito. Deus me enviou adiante de vós para que hoje eu fosse o sustento dessa terra. A inveja de vocês me colocou no lugar de propósito. Agora eu vou alimentar vocês. Agora eu vou colocar vocês na terra de Gósen, que é a melhor terra do Egito. Agora vocês vão voltar a serem meus irmãos, porque o remédio contra a inveja é alimentar quem te invejou. Jesus fala: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Você não deixa de alimentar um filho porque ele te deu um tapa, com 2 aninhos te deu um tapa. Fala: você vai aprender, vai ficar 3 dias sem comer. Você não deixa de alimentar quem não tinha ideia do que estava fazendo. Se o invejoso tivesse ideia do que estava fazendo, ele não faria, porque é um mal muito maior para quem está invejando do que para quem é invejado. Deus te trouxe até aqui nessa noite para dizer que existe um propósito para tudo, inclusive para essas lutas que você passa, inclusive para as situações difíceis, para as pessoas que de alguma forma te perseguem. Às vezes você está com um sentimento de comparação dentro de você, se achando menor, porque o fulano posta isso, porque o cicrano que você cresceu agora está naquela posição e você ainda não tem. Não permita que a comparação vire uma inveja, senão você vai acelerar o propósito da vida dos outros, mas o teu não vai ser cumprido. Esses dias um grupo de pessoas entrou nas minhas redes sociais e começaram a criticar, falar um monte de besteira. A minha equipe me ligou e falou: Thiago, entrou um grupo de pessoas, é um ataque organizado, e estão fazendo, o que a gente faz? Eu falei: olha, se for algum xingamento, alguma coisa, bloqueia, mas salva pelo menos um que eu quero chamar na mensagem para conversar. Então eles me mandaram o nome de um, eu peguei e chamei na mensagem: Paz querido, como está? E ele mandou para mim: fala, Satanás! Eu falei assim: qual é o problema? O que está acontecendo? E ele não sabia explicar o que estava acontecendo, ele não falava nada com nada, só xingava. O que eu percebi? Em público ele estava querendo me repreender. Você não sabe o que está falando. Você está falando aí heresia, é de Satanás, é de não sei o quê. E eu falei para ele no privado: por que você não me repreendeu aqui se você sabe tanto? Ah, já entendi. Porque você queria audiência para o teu vômito emocional. Você reconhece o invejoso, às vezes a pessoa vai te corrigir e ela pode ter até razão. Como você diferencia se é inveja ou é uma pessoa que pode realmente te corrigir? Se ela decide fazer isso no privado ou em público. Porque se eu quero realmente chamar a atenção de alguém, o pastor Mico está fazendo algo que me desagrada, se eu faço aqui de cima, acabou todas as chances dele me escutar. Ele vai falar: para que o Thiago fez isso na frente dos outros? Se eu faço no privado, tem uma chance dele me escutar. Mas por que eu faço aqui em cima? Porque mais importante do que ele melhorar ou aprender o que eu quero falar é humilhá-lo publicamente. Aí você reconhece o invejoso. Quando a crítica é pública, quando faz para os outros ficar sabendo, quando espalha notícias suas, sendo verdadeiras ou falsas, ou manipuladas. Eu sei de uma coisa, tinha uma expressão quando eu era adolescente, não sei se usa ainda, que diz assim: não sabe brincar, não desce pro play. Ainda usa essa expressão? Sabe o que isso quer dizer? Não sabe lidar com o invejoso, não peça para ser usado por Deus. Não sabe lidar com inveja, não pede para Deus te levantar na empresa, não. Não sabe lidar com pessoas difíceis, não pede para Deus te abençoar, porque a bênção atrai esse tipo de pessoa, propósito atrai o invejoso, a vitória atrai as pessoas, os caluniadores. Se você não quer lidar com eles, fica em casa parado. Não pede para Deus coisas que vão provocar outros efeitos colaterais. Ministério provoca efeito colateral. Abrir uma empresa provoca efeito colateral. E um dos efeitos colaterais disso tudo é: os invejosos vão começar a te perseguir. Você vai virar alvo de inveja. A palavra de esperança é: se Deus já colocou dentro, a inveja que está fora não vai te atingir. Não vai te atingir. Ninguém pode tocar nessa igreja, ninguém pode tocar na tua família, ninguém pode tocar no meu ministério. Não é porque eu sou ungido do Senhor, é porque o que Deus colocou dentro de mim, o que está fora não pode tocar, não pode tirar. Maior é o que está em nós, maior é o que está dentro de você do que o que está no mundo.
Não existe nada que eles possam fazer que vai tirar você do trilho que Deus já colocou para andar. Não existe nada que eles possam fazer que vai te tirar do rumo que Deus separou para você. Não existe nada que eles possam falar na internet. Não existe nada que eles possam disseminar na família, no bairro. Não existe nada que o invejoso possa fazer além de acelerar o cumprimento do teu propósito.